No programa de hoje temos muito o que comemorar. A principal celebração é pelo aniversário de 20 anos do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Riograndenses. São 20 anos de coleções, pesquisas e conquistas, um trabalho de resgate à memória, à literatura e à cultura potiguar. Então vem comemorar com a gente porque o PDC está no ar. Antes de tudo, deixa eu te explicar o que são os núcleos na universidade. São unidades operacionais e suplementares especializadas em determinado campo do conhecimento, geralmente vinculadas à reitoria. Os núcleos desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, com várias pessoas de vários departamentos e até outras instituições. O Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Riograndenses completa em 2024 20 anos de existência e atuação. Surgiu porque os pesquisadores potiguares sentiram a necessidade de produzir e divulgar conhecimento sobre o Rio Grande do Norte e sobre a obra de Luiz da Câmara Cascudo. Quem vai nos explicar mais sobre isso é o professor Humberto Hermenegildo, o primeiro diretor do núcleo. Havia na universidade a necessidade de um espaço mais institucional que possibilitasse pesquisas sobre o Rio Grande do Norte. Apesar de já existirem, evidentemente, grupos de pesquisa, núcleos, como por exemplo o núcleo da Seca, né? Mas na gestão do professor Ivanildo Rego, nós fomos procurados pelo pró-reitor de planejamento, o professor Seixas, naquele momento, para fundar um espaço que pudesse dar mais visibilidade e propiciasse mais pesquisas sobre Câmara Cascudo e sua obra. Então, nós fizemos uma pesquisa junto a vários professores, pesquisadores, e decidimos ampliar, colocando Câmara Cascudo como patrono do núcleo e ampliando para estudos norte-riograndenses. Eu fui da fundação do núcleo, né? Desde o início eu fui chamada com Humberto, com Raimundo, com outros pesquisadores, né, da época, no sentido de fundar um núcleo interdisciplinar, né? Eu sou da antropologia e com esse patrono, né, do Cascudo, é importante, a gente achou importante de trazer para o Rio Grande do Norte essa figura do Cascudo, porque ele estava muito estudado fora do estado de São Paulo, em várias universidades, mas em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente viu que o Cascudo já estava com uma figura um pouquinho apagada. Ele tem um papel fundamental localmente no Rio Grande do Norte, porque ele foi um dos primeiros pesquisadores a trabalhar sobre a cultura popular, na parte que me interessa, né, da antropologia, na cultura popular, na questão da alimentação, na questão das técnicas, dos saberes do povo, das narrativas, né, da questão da tradição oral e inclusive sobre a presença africana no Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte, e a questão indígena, né? Eram temas, na época que ele estudou, que não eram investigados, né? Ele é um pensador do tempo dele, né? Então, assim, a gente não pode ver o Cascudo com um olhar nosso da atualidade, né? Que ele é um pensamento conservador, mas, no entanto, a gente tem que continuar a ler a sua obra, a ler seus escritos. Por quê? Porque é o único, quase, a nos trazer informações sobre o Rio Grande do Norte, sua gente, seu povo
suas tradições. Em 2005, a equipe do núcleo, formada por pesquisadores da UFRN e de outras instituições, lançou a coleção Estudos Norte-Rio-Grandenses. De lá para cá, foram publicados 19 livros e neste ano será lançado o 20º. O processo, na verdade, é resultado, né, de uma pesquisa, né, ou de várias pesquisas, principalmente as pesquisas desenvolvidas no PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem aqui da UFRN. E não que todos os pesquisadores do núcleo pertençam ao PPGEL, né, mas muitos deles foram ou são alunos do programa ou ex-alunos do programa. E essas pesquisas, muitas delas desenvolvidas no PPGEL, sob a orientação do professor Humberto Hermenegildo de Araújo, foram tendo continuidade durante o tempo, né, pelo professor Derivaldo, que sou eu, e pelo professor José Luiz, e pela professora Edna Rangel. E nós conseguimos, durante um período, desenvolver pesquisas diversas sobre a literatura do Rio Grande do Norte, incluindo autores como Câmara Cascudo, Alta de Souza, Palmira Vanderlei, né, Aurélio Pinheiro. E nesse momento a gente está orientando um trabalho de tese, de doutorado, sobre a obra de Neliano de Castro. E os livros são resultados dessas pesquisas, né? O ano passado, por exemplo, nós publicamos o livro, uma coletânea, na verdade, de ensaios de crítica literária, intitulado Múltiplos Olhares, né, que é também fruto de pesquisas realizadas no programa, mas em parceria também com outras instituições. Então tem, né, múltiplo olhar porque, de fato, é uma diversidade de pesquisadores centrados, né, na literatura e na cultura do Rio Grande do Norte. Com as atividades desenvolvidas e a alta demanda do núcleo, foi criado um curso de especialização em literatura e cultura do Rio Grande do Norte. 61 alunos já se formaram e o professor José Luiz Ferreira, coordenador da especialização, nos explica como funciona. Bom, a primeira turma ela teve início, né, a preparação, o edital, em 2012. A gente tinha por objetivo levar essa especialização para professores que atuavam na rede pública de ensino. O objetivo era capacitar esses professores para esse tema, essas temáticas muito importantes, né? Sobre a literatura, cultura, história, arte do Rio Grande do Norte. Então, o curso ele pensava basicamente nisso. Era um curso que as disciplinas eram ofertadas aos sábados. Na primeira edição nós tivemos a colaboração de professores de outras universidades, da Universidade Federal Rural do Semiárido, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e da UFRN. Então, nessa primeira turma, acho que 32 alunos conseguiram finalizar o curso e sair com o diploma de especialista em literatura. E isso faz uma diferença porque lá nas escolas onde esses professores trabalham, esses temas, essas temáticas puderam ser discutidas com o aluno de uma forma mais capacitada mesmo, né? De alguém que tivesse um conhecimento sobre. E é claro que em 20 anos muitas histórias passaram por aqui. Uma delas, a de Maria Aparecida. Hoje ela é professora do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. Faz parte do núcleo, mas começou como bolsista e adquiriu experiência e conhecimento nas pesquisas que realizou aqui. Então, uma longa história, relativamente longa, né? 20 anos de núcleo. Quando o núcleo foi fundado em 2004, eu era aluna da graduação de Letras, no curso de Letras da UFRN. Estava envolvida na iniciação científica, com orientação do professor Humberto Hermenegildo, que na época o fundador do núcleo, né, um dos incentivadores. No contexto da fundação do núcleo, nas pesquisas que eu desenvolvia, era muito com um acervo de jornais, lá no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Não é? E a nossa pesquisa era voltada mais para a produção literária do Rio Grande do Norte, publicada nos jornais da década de 1930.
né? Então, foi de fundamental importância, né, a fundação no núcleo naquele contexto, porque se tornava um espaço que agregava pesquisadores voltados para essa área. E após esse período da iniciação científica, estava terminando a graduação, concluí, mas continuei vinculada ao núcleo, né, como professora da rede municipal de Natal, da rede estadual do Rio Grande do Norte, né, desenvolvemos alguns projetos de extensão voltado para as escolas, certo? Para discutir a literatura norte-riograndense com os professores da rede pública. Se eu não me engano, esse projeto foi de 2010 ou 2011. E depois voltei também a ser pesquisadora do núcleo como aluna de pós-graduação, né? Tanto no mestrado, que eu fiz o mestrado sendo orientada pelo professor Humberto Hermenegildo, também estudando a literatura norte-riograndense. E o doutorado, continuei como pesquisadora vinculada ao núcleo, né, estudando a produção literária de Aurélio Pinheiro, já com a orientação do professor Derivaldo, e hoje eu continuo como pesquisadora vinculada ao núcleo, mas já como professora de ensino superior, né, já levando todo esse material que nós conseguimos reunir ao longo dessas 2 décadas, já levando para ser objeto de trabalho com os meus alunos no curso de Letras e Pedagogia, lá no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. Nós estamos falando de um núcleo que trabalha para preservar as histórias das obras de Luiz da Câmara Cascudo e do nosso Rio Grande do Norte. E qual a importância dessa atuação para o futuro da cultura e da literatura potiguar? O núcleo trabalha produzindo material, né, e conservando material. Então, assim, como produzindo material? Então, os livros produzidos que se referem frequentemente a intelectuais de expressão no Rio Grande do Norte, são escritores, poetas, ensaístas, trazendo muitas vezes para a circulação nomes já um pouco esquecidos, né? Trabalhando também com o nome, com a obra de Luiz da Câmara Cascudo, evidentemente, interferindo também a partir de cursos e eventos, no sentido de rememorar, refletir sobre elementos da cultura potiguar, inclusive a cultura popular, né? Recordo, por exemplo, o documentário com as entrevistas que foram feitas por membros do grupo com o escritor Oswaldo Lamartine de Faria, né? Então, o trabalho do grupo ele conserva, na medida que, por exemplo, ele reedita livros um tanto esquecidos ou livros novos, ele conserva e ele mantém esse trabalho no campo da educação, né, a partir dos eventos e a partir dos cursos, numerosos cursos de especialização que já foram dados, né, trazendo isso que é a cultura, né, potiguar, do ponto de vista da cultura popular, do ponto de vista das culturas históricas mais antigas e da cultura erudita, vamos dizer assim, faz circular isso, inclusive na formação de professores, né, como nos cursos de especialização que o núcleo já ofereceu, quer dizer, atualizando professores, oferecendo aos professores elementos para pensar em uma prática que consiga articular, por exemplo, a história com a antropologia, não é? com a cultura de maneira geral, de maneira que penso que o núcleo tem contribuído de maneira decisiva para isso que a gente chama de cultura potiguar. O trabalho desenvolvido aqui, em cada pesquisa feita, em cada livro publicado, tem um significado especial para a família de Câmara Cascudo, um historiador e o maior folclorista do Brasil. Para a gente é um prazer, uma honra imensa, né? E principalmente que Câmara Cascudo esteja no meio, um núcleo dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma universidade que ele pode ser considerado também, junto com o professor Onofre Lopes, como um dos fundadores. Ele é o orador oficial da instalação da universidade. O discurso dele é uma das coisas mais bonitas sobre a UFRN. Então, que bom que ele tem esse espaço também dentro da própria universidade, que o estuda também, ele também é um tema de estudo, de pesquisa, dentro de diversas áreas, como história, como letras, como antropologia. Então, para a gente é um orgulho, é uma honra
A partir de 2010, o Instituto Câmara Cascudo abre, né, oficialmente, a casa dele. E um dos primeiros acordos, parcerias que a gente firma é com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o Núcleo Câmara Cascudo tem um papel fundamental nessa parceria que a gente firma com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E com que finalidade? Justamente a gente dialogar, o Instituto ser um local de pesquisa, né, para os pesquisadores do núcleo também, principalmente, e que a gente mantenha outras atividades como circulação de eventos, exposições, congressos. Então, o leque dessa parceria é muito amplo. Dentro desse leque, a gente tem uma coisa importantíssima, que é a reedição da obra de Câmara Cascudo de cunho local. O que é que eu digo de cunho local? Câmara Cascudo escreveu muito, né? São mais de 200 publicações, e sobre muitos assuntos, inclusive muitos assuntos nacionais. Mas, localmente, ele tem uma obra muito consistente, como História da Cidade do Natal, como a vida de Pedro Velho, a vida de Alta de Souza. São assuntos nossos, são assuntos potiguares. Então, isso precisa de uma publicação local. A Global Editora de São Paulo edita a obra nacional, mas a gente precisava ter um suporte para editar essa obra e reeditar, obviamente, localmente. E a gente faz isso através da editora da universidade, com uma parceria muito grande do núcleo, né? A gente tem parceiros, participação de pesquisadores do núcleo, como, por exemplo, no História da Cidade do Natal, a gente tem um pós-fácil do professor Raimundo Arraes. No Crônicas de Origem, que é uma organização de crônicas dos anos 20 de Cascudo, também o professor Raimundo Arraes organiza e tem um texto introdutório. Então, a gente tem a participação do núcleo em muitas dessas reedições de obras de Câmara Cascudo. Mas não é só isso, né? A gente também tem a presença dos pesquisadores do núcleo aqui dentro, colaborando com a gente, com a fortuna crítica desse escritor. Além dessa produção gigante dele, ele também é estudado, ele também é um objeto de estudo. Então, nesse objeto de estudo Câmara Cascudo e sua obra, a gente tem a colaboração de muitos pesquisadores do núcleo, professor Humberto Hermenegildo, professor José Luiz Ferreira, Regina, professora Regina, que, com seus trabalhos de pesquisa, seja mestrado, pós-doutorado, seja o que for, eles usam Câmara Cascudo e sua obra e o acervo da gente daqui, do Instituto Câmara Cascudo, como objeto de sua pesquisa. Nós vamos para um breve intervalo, mas já estaremos de volta para continuar comemorando os 20 anos do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte Rio Grandenses com essa edição especial do PDC. Até já! PDC de volta e vamos dar continuidade ao nosso programa especial em comemoração aos 20 anos do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte Rio Grandenses. Agora vamos falar sobre as perspectivas de futuro do núcleo. Chegou a hora da nossa entrevista, é com você, Alan Silva. Oi, Andreina, a gente já ouviu tanto depoimento legal, mas agora a gente vai conversar com Joatan Medeiros. Ele é diretor do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte Rio Grandenses. Joatan, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus. Olá, obrigado pela oportunidade. Joatan, a gente conversando antes, você estava me dizendo que já fazia parte do núcleo há 10 anos, ou seja, já metade da década, né, que o núcleo já está fazendo aniversário, ou seja, há 20 anos. Eu gostaria que você começasse falando sobre a tua trajetória, como foi que iniciou a sua jornada aqui no Núcleo Câmara Cascudo? Sim, são 10 anos de experiência como membro pesquisador do núcleo. Essa história de relação com o núcleo iniciou na especialização que o núcleo oferta, que é a especialização em Literatura e Cultura do Rio Grande do Norte. Eu fui aluno dessa especialização em 2014 e o meu TCC da especialização se transformou no meu mestrado, foi ampliado para o mestrado e depois para o doutorado. Como resultado dessas pesquisas ao longo de 10 anos no núcleo, esse livro de minha autoria foi publicado
em parceria com o CNPq. O livro é intitulado Câmara Cascudo e a Argentina Intelectual, então faz parte das pesquisas que eu venho desenvolvendo em torno do impacto da ação intelectual de Câmara Cascudo no contexto maior da América Latina, especialmente das relações culturais entre o Brasil e a Argentina. E ele é a 20ª edição da coleção. Eu acho que chega num momento importante para celebrar esses 20 anos de história do Núcleo. Joatan, durante esses 20 anos, muitas mudanças já aconteceram, né? E além dessas mudanças, muitos desafios o Núcleo ele já tem enfrentado. Inclusive, como o senhor estava me dizendo, já começou como estudante, agora está na posição de diretor. Para o senhor é uma satisfação muito grande. Então, desafios foram grandes até aqui, né? Sim, eu fico muito feliz de ocupar esse cargo nesse momento tão especial do Núcleo. Muitos professores, especialmente professores do Xixila, passaram por aqui, sabem da importância desse núcleo, principalmente num cenário em que ainda não há tanto investimento, infelizmente, na preservação da memória e na difusão dessa memória do nosso próprio Estado. Então, a gente tem se empenhado bastante em preservar esse material e agora, mais do que nunca, dar publicidade a isso, para que a comunidade interna de pesquisadores, de estudantes tenham conhecimento a respeito de um acervo importantíssimo sobre a história e a cultura do Rio Grande do Norte, mas também a comunidade externa, porque é nossa história, é a história do nosso Estado. Qual o impacto que o Núcleo tem para os estudantes que fazem parte da UFRN? O impacto vai desde a experiência de pesquisa, de ensino, como, por exemplo, a especialização, até a experiência também de extensão, né? O Núcleo articula muitos projetos, a gente tem uma revista eletrônica chamada Revista Imburana, a gente desenvolve o programa de especialização, nós temos também outras articulações no âmbito da pesquisa junto ao CNPq, como o Grupo de Estudos da Modernidade. Então, os alunos se vinculam de diferentes formas, tanto na pesquisa, contribuindo com o acervo, tanto nas experiências de ensino também que o Núcleo vem desenvolvendo. Qual relação o Núcleo ele tem com os professores da universidade? Porque a gente sabe que não é só os alunos que passam também pelo Núcleo, mas também vários professores, vários docentes que passam pelo Núcleo para desenvolver suas pesquisas. Tem sido uma peça fundamental. Fala um pouco para a gente da importância do Núcleo para os docentes da UFRN. Sim, o Núcleo ele é uma estrutura ligada à administração escolar da universidade e ele é de natureza interdisciplinar. O que é que isso significa? Para funcionar, a gente precisa estar articulado com diversos departamentos, então fazem parte do Núcleo professores que são do Xixila, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professores que fazem parte de outros departamentos, CIT, por exemplo, participa com a gente, e membros externos também, como a UERN, o IFRN, a UFPB. Então, a gente trabalha nessa perspectiva interdisciplinar e recebe essas contribuições de diversos professores, na universidade e fora da universidade também. Com a mudança do Núcleo para a UFRN, quais as perspectivas de futuro que a gente pode esperar do Núcleo daqui até os próximos 20 anos? Sim, nós temos muitos projetos a serem articulados, mas a gente tem prioridades que são muito importantes nesse momento. A primeira é ofertar a 3ª especialização em Literatura e Cultura do Rio Grande do Norte. A especialização tem um papel muito importante na formação de professores que atuam na rede básica do Estado, de todo o Estado. Uma outra meta é aumentar as possibilidades de cooperação técnica com outras instituições locais, nacionais e internacionais também, para que a gente fortaleça o nosso trabalho junto ao arquivo de periódicos. E a outra meta, que é fundamental também, é articular projetos de extensão para que esses materiais cheguem até os alunos e a comunidade externa da universidade. O Núcleo possui algum tipo de parceria com outras instituições? Sim, nós temos parcerias importantes em âmbito local, como, por exemplo, com o Ludovicos, que é o Instituto Câmara Cascudo, o Instituto Histórico, a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, né? Então, são instituições locais que têm contribuído muito com o intercâmbio de materiais, mas a gente pretende ampliar isso para chegar a outros espaços também, como o IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o Instituto Ibero-Americano de Berlim. Então, são metas que a gente tem para esses próximos anos. Joatan Medeiros, muito obrigado pela tua disponibilidade em falar um pouco mais da história e sobre os 20 anos do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses. Obrigado a vocês.
O programa de hoje foi especial e fica aqui os nossos parabéns a todos que fazem o Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Riograndenses. Que venham mais anos de fomento à cultura, à pesquisa e à literatura potiguar. Na próxima semana estaremos de volta, não deixe de acompanhar as redes sociais da TV Universitária e o nosso canal no YouTube. Lá você pode rever toda a nossa programação. Aproveita também para seguir o programa no Instagram, @pdc.ufrn. Até mais!